aliste-se já. Amém? Nós vamos compreender no decorrer dessa palavra o porquê que eu preciso fazer parte desse exército e o porquê que eu preciso me alistar no exército de Cristo. Cada um de nós somos soldados do Senhor. Aqui na nossa igreja nós temos o costume de receber algumas pessoas que servem ao exército. Tem alguém aqui que serve ao exército brasileiro? Glória a Deus, o de Cristo. E nós temos alguém que serve o exército de forma oficial. Nós temos algumas pessoas na nossa igreja. Aqui no primeiro culto nós temos uma pessoa. E nós temos na nossa igreja pessoas que vêm de outra cidade para poder servir por um período aqui na cidade de Marabá. E essa pessoa que serve ao exército vai entender muito bem algumas coisas no qual eu vou estar falando aqui. Mas eu quero dizer para você que todos nós somos aqueles que precisamos nos levantar para servir o exército de Cristo. Amém? Nós somos aqueles que precisamos nos levantar para servir o exército de Cristo. Por isso, nós fomos chamados para um tempo como este, para manifestar os grandes feitos do Senhor aonde nós estivermos. Então, como esse bom soldado do Senhor, nós precisamos nos alistar, vestir a nossa roupa, colocar o nosso coturno, a nossa bota e se alistar para estar nesse exército de Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, capítulo 60, versículo do 1 ao 3, diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. Aleluia. A Bíblia nos diz, através dessa palavra, que nós precisamos nos levantar. Ou seja, se nós estamos sentados, nós precisamos ter uma ação de se levantar, de se posicionar, porque a luz do Senhor e a glória dele já está raiando sobre nós. Nós precisamos brilhar a luz do Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre nós resplandece a luz do Senhor. Então, sobre nós há a luz do Senhor, e eu e você precisamos nos levantar, nos posicionar e nos alistar nesse exército de Cristo. Por quê? Porque existe trevas cobrindo a terra. Existe trevas cobrindo a cidade de Marabá. Você pode dizer misericórdia por isso? Muitas vezes existem trevas que estão dentro das nossas casas. Você pode dizer misericórdia por isso? Existem trevas que estão no ambiente de trabalho onde nós exercemos a nossa profissão. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos alistar. Nós precisamos resplandecer a luz do Senhor. Por quê? Porque sobre nós a glória do Senhor está brilhando. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem uma convocação para esse tempo. E Ele nos chama para nós nos alistarmos no seu exército. E eu quero perguntar para você, quem aqui está pronto para se alistar no exército de Cristo? Quem está pronto para se alistar no exército de Cristo? A terra, ela quer ouvir o som de um exército se levantando, revestido com as armaduras espirituais. Para entrar no exército, você precisa, até os 18 anos de idade, é obrigatório para quem é homem, voluntário para quem é mulher. Mas até os 18 anos, todos os homens precisam se apresentar no Exército Brasileiro. Todos os homens que estão aqui se apresentaram? Que completaram aí 18 anos, levante sua mão. Gente, mas vocês estão intimidados. Bora lá. Os homens, quando completaram 18 anos, foram lá se apresentar diante do Exército? Muito bem, por quê? Porque é obrigatório. Agora, servir o Exército Brasileiro já é uma outra questão. Mas é obrigatório. E quando você é convocado a se alistar, você vai e se alista. O filho do Carlos, ele completa 18 anos, agora dia
agora em outubro, e ele estava conversando com o pai dele, que ele foi se apresentar lá. E quando chegou lá, ele ficou um pouco nervoso. E disse que quando ele foi se apresentar, a pessoa que ficou olhando, fazendo a análise dele, disse assim: olha, tu tem porte de servir o exército. E ele dentro dele: eu não quero servir. Eu não quero servir. Que eles não me chamem, que eles não me chamem, que eles não me chamem. E aí, ele conversando, né, com o pai dele sobre isso, eu achei super interessante. E nessa conversa, que ele estava conversando com o pai dele, o Senhor, ele falou ao meu coração: todos nós precisamos nos levantar para servir ao exército de Cristo. Todos nós precisamos nos alistar para estar nesse exército. É uma convocação para esse tempo. Não há mais tempo de retroceder, não há mais tempo de brincar. Nós precisamos estar à frente desse batalhão. Nós precisamos estar com as nossas armas espirituais postas. Nós precisamos vestir as roupas corretas. E nós precisamos estar nesse exército de Cristo que o Senhor já convocou. Amém? Glória a Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 11. Eu queria que colocasse aqui para mim, que eu queria ler juntamente com vocês. Vou esperar colocar para que eu possa ler juntamente com vocês. Joel capítulo 2, versículo 11. Diz assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Então o Senhor está levantando a sua voz à frente do seu exército. São numerosos as suas tropas. E eu já consigo contemplar daqui de cima a tropa do Senhor que está se levantando. Porque é poderosa, a Bíblia diz que são numerosas as suas tropas. Mas a voz do Senhor está conduzindo esse exército. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Então, até que Ele venha, existe uma voz que precisa nos conduzir. Existe uma voz que precisa nos direcionar. Existe uma voz que está nos convidando, nos convocando. E não tem opção. Não é opcional, é uma convocação. Nós precisamos nos alistar já. E eu quero falar de alguém que se alistou nesse exército. Eu poderia mencionar várias pessoas na Bíblia que se alistou, que não retrocedeu, que foi comissionado para essa missão de cumprir um propósito do Senhor e não olhou para trás. Existem vários homens e mulheres de Deus na Bíblia, mas eu quero falar de uma pessoa nessa tarde. E essa pessoa encontra-se no livro de Esté. Glória a Deus. Esté, nós vamos ler do versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 7. Mas antes de fazer a leitura dessa passagem bíblica, é um livro curto, bem conhecido, o livro de Esté. Se você ainda não teve a oportunidade de ler todo o livro, você tem a oportunidade de ler. Você vai aprender muito com a história dessa mulher de Deus. E eu quero dizer para você que quando eu estiver falando sobre ela, por mais que seja uma figura de uma mulher, você precisa compreender que ela representa a figura da igreja. Então, Esté aqui, sou eu e é você. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Esté aqui, sou eu e é você. Amém? Glória a Deus. Antes de nós lermos, eu quero trazer um panorama do que diz o capítulo 1 de Esté. Eu não vou ler, só vou trazer um resumo. Aqui vai falar de um rei chamado Assuero, ou rei Xerxes. A Bíblia trata sobre dois nomes, ou Assuero ou Xerxes. Talvez na sua Bíblia está Assuero, na minha está Assuero. Em algumas Bíblias fala sobre Xerxes. E eu quero falar para você que essa história, ela se passa na cidade de Suzã, onde o rei na época era esse, Assuero ou Xerxes. E ao lado da sua antiga esposa, Rainha Vasti. O que é que ele faz? Ele prepara um banquete diante das autoridades que estavam naquele lugar, durante um período de 6 meses, ou seja, um período longo. Ele estava colocando ali uma festividade diante das autoridades.
Ela entendeu que ia demorar 6 meses. Vasti, sua esposa, o que ela fez? Então eu vou me reunir com as mulheres e também vou proporcionar um banquete. Porque ele não vai me solicitar nesse período. A Bíblia diz que em um dado momento, ele manda chamar a rainha Vasti para se apresentar diante do rei. Porque ele queria apresentar ela diante das autoridades. A Bíblia faz questão de dizer que Vasti era uma mulher formosa, elegante, muito linda. E ele queria apresentar a beleza dela para aquelas autoridades. Ela estava em um outro lugar, em um outro banquete com as mulheres. O que foi que ela disse? Quando o rei solicitou, no capítulo 1 diz, ela disse, eu não irei corresponder a essa convocação. A Bíblia diz que quando essa mulher rejeitou o convite do rei, ele se reuniu diante das autoridades, os conselheiros daquele lugar, e disse, agora, o que eu devo fazer com essa mulher? A Bíblia diz que ele teria que tomar um posicionamento diante de Vasti. Porque Vasti foi olhada como uma mulher de má influência diante das outras mulheres. E ela deveria ser restituída do reinado para que se apresentasse uma outra rainha. Por quê? Porque ela foi vista como uma mulher de má influência. Eu não quero me ater muito ao capítulo 1, porque só esse capítulo 1 já dá uma ministração. Quem somos nós hoje diante da convocação do Senhor? Nós temos sido uma boa influência ou uma má influência? Para um tempo como este, o Senhor está convocando um exército. E Ele está dizendo, é tempo de se alistar. Quem você será nessa caminhada? Vasti, que vai rejeitar a convocação? Ou você vai ser Esté, que vai entrar em cena e aceita o desafio do Senhor? E nós vamos ler e no decorrer dessa ministração nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Então, diante desse cenário, dessa má influência que foi Vasti, a Bíblia diz que Esté entra, porque sai uma rainha e precisa entrar outra. E ele pede para que seja convocada as mulheres virgens, novas, jovens, daquele lugar, para ele escolher uma como rainha. Várias moças lindas, belas, foram convocadas. E quando, aí começa a história de Esté. Esté, ela entra nesse cenário. Por quê? Porque o posicionamento de Vasti faz com que Esté entre na história. O episódio da vida de Vasti abriu portas para que Esté fosse escolhida a rainha em seu lugar. A história de Esté, ela tem um enredo cheio de emoções, com perigos, medos, orações, jejum, choro, intervenções divinas e também uma grande vitória. E eu sou maravilhada com essa história de Esté, pois ela salvou o povo da pena de morte coletiva. Esté, ela poderia ter sido apenas uma linda mulher, mas ela se tornou uma rainha. Ela poderia então ter sido uma bela rainha, mas ela se tornou a preferida do rei. Esté poderia ter pedido coisas para si quando ganhou a confiança do rei, mas ela preferiu agir conforme o plano maior de Deus e salvar todo o seu povo. Nesse momento nós vamos entender onde eu e você precisamos aprender com Esté. Esté é uma figura feminina, mas que representa toda a igreja do Senhor nessa hora. Nós vamos aprender o que nós temos em comum com Esté. Esté, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Diz assim: Mordecai havia criado Radassa, que é Esté, filha do seu tio que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Eu acho linda a história de Esté, porque antes dela ser Esté, ela era Radassa. E eu lembro que quando eu li a primeira vez, assim quando eu me converti, a história de Esté, eu fiquei maravilhada. E eu disse, no dia que eu tiver uma filha, o nome dela será Radassa. Porque Radassa é o nome judeu de Esté. Ela precisou transicionar de nome, mas o nome dela era Radassa, aquela menina que protege, uma mulher de influência, uma mulher que tem um propósito, que tem um destino. E eu disse, Senhor, se um dia o Senhor me conceder a oportunidade de ter uma filha mulher, ela se chamará Radassa. Quando foi para mim conhecer o Carlos,
que nós caminhamos ali para o noivado, estávamos caminhando para o casamento, eu conversei com ele, eu disse, no dia que nós tivermos uma filha mulher, eu queria que você entrasse em concordância comigo desde já, porque o nome dela será Radassa. E para a glória de Deus, o Senhor me concedeu essa preciosa e está ali nos braços da Adriana dormindo. Glória a Deus. Radassa, ela chegou e ela veio como promessa do Senhor. Ela veio como uma resposta do Senhor para nossas vidas, para a nossa casa. E glória a Deus por isso. Mas quem era Esther? Primeiro, Radassa era uma jovem judia, estrangeira, pobre de uma descendência simples, mas que se tornou rainha. Ela se chamava Radassa, órfã de pai e mãe, foi criada por Mordecai, seu tio, que a criou como filha. Ela cresceu e se tornou uma linda e atraente jovem. E Mardoqueu a chamou de Esther, que era o seu nome, Persas, que significa estrela. Estrela tem que brilhar. Você está entendendo? Nós acabamos de ler Isaías capítulo 60, onde o Senhor diz que nós precisamos brilhar a luz dele aonde nós estivermos. O significado do nome Esther é estrela. Estrela precisa brilhar. E a Esther, ela foi colocado esse nome sobre ela para que ela não fosse identificada como judia. Seu nome determinava a sua essência. A Bíblia traz algumas características dessa mulher. Órfã. Lendo a história, ela faz questão de enfatizar que Esther era órfã de pai e mãe. E como uma menina órfã, ela tinha motivos suficientes para se sentir sozinha, possuir vários traumas, várias dores terríveis do passado. O que é que eu e você precisamos aprender com essa história, em primeiro lugar? É que não importa qual foi a sua trajetória, importa é aonde você vai chegar. Porque Esther era órfã, ela tinha tudo para ser uma menina cheia de traumas, cheia de dores, uma menina que poderia não ter chegado à posição de rainha, uma menina que talvez até hoje, talvez não estaria na história como alguém que salvou um povo, mas alguém que poderia estar fracassada e derrotada. Mas a Bíblia diz que ela não focou nessa história dela. Pelo contrário, ela veio e olhou para frente e disse, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu estou aqui para obedecer a Ele naquilo que Ele tiver para me direcionar. Talvez você já está aí olhando e analisando, a minha história se parece com a de Esther, Radassa. Talvez você já passou por uma situação parecida com a dela. Talvez você não foi criado por pai e mãe. Talvez você não teve o abraço caloroso do seu pai e da sua mãe. Talvez você já sofreu um abuso, uma rejeição. Talvez você já foi esquecido, esquecida. Talvez você já foi abandonado ou abandonado no meio do percurso. Mas eu quero dizer para você que ela decidiu não ser vítima da sua própria história. E você precisa aprender com ela nessa noite, que você não pode ser vítima da sua própria história. Se você já foi abusado, abandonado, talvez rejeitado, esquecido, tem um propósito para você logo ali à frente. Existe um exército que você precisa fazer parte. Existe um alistamento que o Senhor está convocando você, e você precisa somente dizer sim. Talvez você está aqui ainda preso ou presa às marcas do seu passado. E nessa noite o Senhor quer te liberar para você viver o seu propósito. Deus quer liberar você para você olhar para frente, para você viver o seu propósito, parar de olhar para trás e dizer, eu não consigo avançar porque eu estou aqui, fui rejeitado. Eu não consigo avançar porque eu fui abusado. Eu não consigo avançar porque eu fui criado pelo meu tio, pela minha tia. Eu não consigo avançar porque eu tenho uma caminhada de medo, de ansiedade, de dores, de traumas. Não, o Senhor está dizendo para você, olhe para frente, existe um propósito maior. Não fique embaraçado nesse ciclo de dores, de traumas, porque ela não olhou para essa história dela. Ela apenas se apegou ali ao tio e a história foi ocorrendo. Mardoqueu tomou Esther como filha para cuidar.
O Senhor na trajetória, por mais que alguém nos abandone, a Bíblia diz que por mais que um pai e uma mãe possam nos abandonar, Ele jamais nos abandonará. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Ele sempre vai levantar pessoas para nos conduzir no meio do percurso. Ele sempre vai levantar pessoas para nos abraçar e dizer: vem filho, vem filha, eu tenho um destino para você. Então Mardoqueu foi esse homem na vida de Esté. Ele foi um mentor de Esté em todas as fases. Ela foi obediente e submissa em tudo, desde criança, mesmo quando ela se tornou rainha. Quem é Mardoqueu nessa figura? Mardoqueu, ele foi alguém que representava um mentor. Alguém que era um conselheiro. E hoje nós precisamos de Mardoqueu nas nossas vidas. Nós precisamos de pais. Que hoje pode ser um pai, que pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um conselheiro, que vai nos ajudar na trajetória. Esté, ela foi aconselhada em todo o tempo por Mardoqueu. E ele disse assim: Esté, não revele a sua identidade. Quando você chegar no palácio, quando você adentrar lá dentro, ainda para participar do concurso, quando você chegar lá, você não diga que você é judia. Não revele a sua identidade, fique quietinha. E ela obedeceu. A Bíblia diz que ela seguiu à risca as instruções e manteve segredo. Lá em Esté capítulo 2, versículo 10, você vai ver sobre isso. Quando nós somos direcionados por homens e mulheres de Deus, eu quero dizer para você que nós só temos a ganhar. Quando nós ouvimos os conselhos dos líderes, pastores, pais, conselheiros, nós só temos a ganhar, porque nós avançamos, nós rompemos. Tem pessoas na caminhada que ela se alista para esse exército, ela participa desse ambiente, ela está dentro de uma comunidade, ela entende que ela serve ao exército de Cristo, mas ela não segue a voz do comandante. Todos nós estamos em uma batalha. Tem pessoas que na caminhada elas decidem viver no seu mundinho, sozinha. Ela não compartilha algumas coisas, ela decide viver algumas coisas da vida só. E eu quero dizer para você que é um risco caminhar independente no processo da caminhada da vida. É um risco muito grande, porque a independência, ela pode gerar muitas dores na caminhada. Esté, ela seguiu os sábios conselhos de Mardoqueu. Deus, Ele tem pessoas cheias de sabedoria para nos orientar no caminho. E Mardoqueu, ele foi essa pessoa na vida de Esté. E nesse momento eu quero fazer menção dos nossos pastores. Pastores Marcos Paulo e Vilma, que uma hora ou outra estão aqui nessa igreja. Quem já teve a oportunidade de conhecer, eles são os nossos mentores. São as pessoas no qual nós recorremos para pedir ajuda, para compartilhar as lutas, mas também para compartilhar as vitórias, para pedir oração. E eu quero dizer para você que até hoje eu não perdi nada sendo mentoreada por alguém. Eu só tive a ganhar. E eu quero dizer para você que se eu já cheguei aonde eu cheguei, é porque um dia teve mentores que acreditaram em mim. É porque um dia teve mentores que acreditaram na vida do meu esposo. Pessoas que já passaram pela caminhada e disse: faz isso, não faz isso. Vamos orar por isso. Eu quero fazer parte da sua história. Porque nós não chegamos a nenhum lugar sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. A gente até pode tentar, mas a gente não consegue. Porque nós fomos comissionados por Deus para viver nesse ambiente onde nós precisamos um dos outros. E eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos pastores, que fez e faz esse papel nas nossas vidas com muita excelência. Saiba que nós colheremos os frutos da submissão e obediência no meio da jornada. Eu e meu esposo, nós somos prova disso até hoje. Líderes e mentores direciona, aconselha, corrige e são alteradores de destino. Líderes e mentores são alteradores de destino. Para a glória de Deus, nossos destinos têm sido alterados pelo Senhor por conta dos mentores, no qual, em primeiro lugar,
por Deus. Em segundo lugar, porque nós temos mentores no qual cuida de nós. Esté, ela viveu um processo na caminhada. E esse processo, muitas vezes nós lemos e achamos muito lindo. De Radassa a Esté, de Esté a rainha, de rainha a preferida do rei. Às vezes nós olhamos essa história e achamos assim, foi rápido esse processo. Ministrei dias atrás sobre Paulo. E talvez você nunca tinha parado para analisar que de Paulo para Saulo passou uma trajetória de longos anos. Até ele se tornar um Saulo, até ele receber o comissionamento do Senhor, não foi de forma rápida. Esté também, ela passou por um processo. Um processo, a Bíblia diz que foi de 1 ano. 6 meses mais 6 meses. A Bíblia diz que 6 meses somente ajeitando ali o corpo dela, a beleza dela, com óleos, com especiarias. 6 meses esperando, fazendo parte de um concurso com as jovens virgens que estavam naquele lugar. E presta atenção, a Bíblia diz que quando aquelas mulheres foram chamadas para fazer parte desse concurso, para ser chamada ali, escolhida a ser rainha, elas estavam reservadas em um lugar. Mas se elas não fossem chamadas para ser rainha, porque só era uma vaga, elas não tinham direito de sair do palácio e voltar para sua casa. O destino delas foram alterados para sempre. A diferença é que uma ia ser escolhida rainha, as outras iam ficar ali, em algum espaço do palácio do rei. Eu fico imaginando Esté, que era Radassa, pensativa, com medo. Será se eu vou ser aceita? Será se eu vou ser chamada? O que vai acontecer comigo? Eu estou olhando aqui, tem meninas tão lindas. Será se eu vou ser chamada rainha? Será se o rei, quando olhar para mim, ele vai gostar de mim? Eu fico imaginando tudo isso passando na mente de Esté. No processo, nós também vamos fazer alguns questionamentos. Ao passar pelo processo, muitos vão desistir no meio da jornada, outros vão permanecer, outros vão prevalecer e outros vão chegar até o fim. O processo, ele é doloroso, mas eu quero dizer para você que quando nós passamos por ele, nós vamos receber os frutos e colheremos os frutos dessa jornada. Por isso eu quero dizer para você que o processo na vida de Esté não havia começado ali. Não foi quando ela chegou no palácio. O processo na vida de Esté começou lá do nascimento dela. Quando a Bíblia diz que ela foi órfã. O processo começou ali, ao entender que ela não tinha um pai e uma mãe. Ao entender que ela foi criada por um tio. A vida, ela é um processo. A vida é um processo, mas nem todos entendem isso. Esté, ela havia passado pelo processo da paternidade e agora ela estava em um outro processo. Pense na ansiedade que essa menina deve ter passado. Pense na dúvida, pense no medo, pense no período de 1 ano. Quantas coisas ela não enfrentou esperando ser chamada para se tornar uma rainha. Sendo que ela nem sabia que ela iria se tornar essa rainha. Depois de 1 ano, foi chamada para se apresentar com o rei. A Bíblia diz que foram várias indo e se apresentando diante do rei. Chame a primeira. Ele olhou e disse, essa aqui não. Chame a segunda. Ele olhou e disse, essa aqui também não. Chame outra. Mas quando chegou na hora de Esté, na época, a Esté, ela tinha o direito de receber várias coisas para ela se embelezar. Ela tinha o direito de ir num local reservado e se colocar várias joias, várias coisas para se embelezar. Só que ela escolheu a joia da simplicidade. Ela era uma mulher linda e bela, mas ela disse, se eu for ser chamada e aceita pelo rei, ele vai me escolher da forma como eu sou. Pela minha essência, pela minha beleza. E ela tinha uma beleza diferenciada. A Bíblia diz que Esté, ela tinha uma graça diferenciada. E é essa graça que eu e você precisamos orar todos os dias. Senhor,
nesse exército no qual eu vou me alistar, nesse exército no qual eu vou me comissionar, aonde eu vou fazer parte, derrama uma graça sobre mim, uma graça que só os céus podem nos entregar. Essa mulher, ela chegou diante do servo do rei, a Bíblia diz que ela encontrou graça diante de Agai. Agai era um eunuco que quando olhou para Esté disse, essa menina ela é diferente de todas as outras. Quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós carregamos essa luz que está sobre nós, em Isaías 60 nós lemos sobre isso, a Bíblia diz que nós precisamos ter esse diferencial, nós precisamos ter essa graça, e depois de um ano, nós vamos visualizar que Esté, ela passou pelo processo de um ano, se adornando, se aperfeiçoando, mas quando ela foi chamada, o rei disse, é essa aqui que vai ser a minha rainha, é essa aqui que vai ser a minha rainha, é essa aqui que vai viver comigo, é essa aqui que tem algo diferente sobre ela. É necessário passar por isso para que seja gerado em nós maturidade e fundamentos eternos. O processo ele é doloroso. Dentro de um ambiente de quartel, eu fico imaginando como o processo é doloroso. Como você tem que obedecer os comandos do comandante. Não tem essa questão de dizer eu não vou fazer. Existem regras dentro daquele lugar e você precisa obedecer. E quantas vezes nós estamos passando pelo processo e nós perdemos ele no meio do caminho. Nós perdemos o propósito no meio do caminho porque nós não queremos nos submeter às dores que vêm no processo. Porque nós não queremos nos submeter. E eu quero dizer para você que eu e você precisamos aceitar esse processo. E a pergunta é, quanto tempo tem sido o seu processo? Tem mais de um ano? 6 meses? 2 anos? Começou agora. Passe por ele com sabedoria. Passe por ele com sabedoria, mas não se recue. Não saia desse alistamento, não saia do meio do exército do Senhor, porque as marcas e as cicatrizes que nós carregamos são marcas de superação. As marcas e as cicatrizes que nós carregamos são marcas de superação. Quando eu e você passamos por eles, nós vamos ter uma marca de superação lá na frente. Talvez você não entenda por que eu estou passando por isso nesse tempo. Eu não queria estar nesse lugar. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, tira de mim essa dor. Senhor, se possível, tira de mim essa ansiedade. Senhor, tira de mim esse trauma. Senhor, tira de mim esse sentimento ruim que está dentro de mim. Tem coisas que é necessário nós agirmos logo. Perdoar tem que ser logo. Tem certas coisas que nós não podemos ficar alongando os tempos. Nós não podemos prolongar o tempo. Tem coisas que precisam ser logo. Mas eu quero dizer para você que as marcas e as cicatrizes que carregamos são marcas de superação. Esté, ela estava ali, passando por processos. Passou pelo processo da paternidade. Passou pelo processo de ser chamada rainha. Esperou 1 ano para se encontrar com o rei. Teve medo, teve ansiedade, teve dúvida. Teve muitas coisas passando pela mente dela, mas ela estava ali, em obediência. Porque ela entendeu que ela estava no exército de Cristo. Tinha um propósito para ela naquele lugar. Ela não sabia a totalidade dele, mas ela estava alistada no exército do Senhor naquele lugar. Esté, ela teve coragem e determinação. 2 palavras que precisam caminhar conosco aonde nós estivermos. Nós precisamos ser corajosos e determinados. Esté, ela tinha consciência que não bastava somente orar. Ela precisava agir, pois ela não fazia o que estava ao nosso alcance fazer. Ela faz apenas o impossível e tinha todos os motivos plausíveis para recuar e não lutar pelo seu povo. Quando nós podemos fazer aquilo que está no nosso alcance, amém. A gente vai orar, a gente vai conversar, a gente vai aconselhar. Mas tem certas coisas que é o impossível.
Tem coisas que só o Senhor Ele pode fazer. Diante da história de Esté, a Bíblia diz que o povo dela, o povo judeu, foi lançado um decreto de morte sobre esse povo. Lá em Esté, capítulo 7, 8, você vai visualizar sobre esse decreto. Chegou aos ouvidos de Mordecai, o seu tio, que o povo iria perecer, que havia um decreto de morte sendo lançado contra o povo de Esté. Esté estava dentro do palácio, judia, no meio de um povo persa. A Bíblia diz que ela, ao saber que esse povo havia recebido um decreto de morte, Mordecai disse para ela lá em Esté, capítulo 4, versículo 16. Quem sabe não foi para um tempo como este, Esté, que você foi levantada à posição de rainha. Quem sabe que não foi para um tempo como este que você foi levantado à posição de rainha. O que eu e você aprendemos com isso? Que nós precisamos ter coragem e determinação para enfrentar os desafios da vida. E o Senhor nos chama nas diversas esferas da sociedade, nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre nós resplandece a luz do Senhor. E foi para um tempo como este que nós fomos chamados para estar no exército de Cristo. Foi para um tempo como este que nós fomos chamados para nos alistarmos, porque existe um povo perecendo. Existem realidades acontecendo na cidade de Marabá. Existem realidades acontecendo dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, muitas vezes nos casamentos, com os filhos. E foi para um tempo como este que o Senhor nos convoca, nos chama e diz: se aliste hoje ao exército de Cristo. Porque você precisa entender que foi para um tempo como este que Ele te chamou, que Ele te comissionou. E você precisa de coragem e você precisa de determinação. Ela tinha motivo, todos os motivos plausíveis para recuar. Ela tinha todos os motivos plausíveis para não lutar pelo seu povo. Sabe por quê? Porque Esté já estava dentro do palácio. Ela não tinha revelado a identidade dela, que ela era judia. Então, talvez Esté, pensando, olhando só para ela, para o umbigo dela, ela tinha pensado assim, talvez, né? Não estou dizendo que ela pensou, mas eu estou dentro do palácio, sou a preferida do rei, então eu estou protegida, decreto de morte lá fora não vai me atingir. Mas quando nós nos levantamos para a batalha, para guerrear no exército de Cristo, eu quero dizer para você que muitas vezes nós vamos ser atingidos. Porque Esté, quando fosse revelado que ela seria judia, se ela não tivesse se posicionado com coragem e determinação, talvez ela também teria morrido. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Cristo, que está lá em Efésios 6:10. E diz que nós precisamos colocar o capacete da salvação. Nós precisamos colocar o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçar os nossos pés com o sapato do evangelho da paz, com as sandálias. Nós precisamos nos revestir. E essa mulher, a Bíblia diz que ela foi vencida pelo medo, porque medo ela teve. Mas ela decidiu contar tudo isso para o rei. E ela prepara um banquete, a Bíblia diz que ela prepara um banquete, ela chama o inimigo, chama o rei e diz: eu vou preparar um banquete especial numa mesa e vou chamar eles. Na primeira vez ela não revelou nada sobre ela. Ela disse: eu vou preparar pela segunda vez um banquete, eu vou chamar o inimigo e vou chamar o rei. E quando ela chamou, ela revelou quem ela era. E ele disse assim: primeiro ela se apresenta diante do rei. Naquela época, se você não fosse convidada para se apresentar diante do rei, você não poderia sair do lugar. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher teve medo, mas ela disse o quê? Eu vou jejuar por 3 dias e por 3 noites. Veja como essa mulher se posiciona no exército de Cristo. Eu vou jejuar por 3 dias e por 3 noites. Não sou eu, mas todo o povo judeu. Essa mulher se levanta como uma líder. Dentro do palácio existia um povo guerreando lá fora em oração e jejum, para que esse decreto de morte fosse desfeito. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela chegou diante do rei, ela disse: ele não me chamou, mas eu já orei por 3 dias e 3 noites, e eu vou lá onde ele. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci.
E essa mulher se apresenta diante do rei. E quando ele abre as portas, a Bíblia diz que ele estende o cedro de justiça para ela. O cedro naquela época era uma identificação de que a pessoa tinha autoridade para entrar naquele lugar. Que a pessoa ela tinha legalidade para entrar na sala do rei. Quando ela adentrou naquele lugar, ele disse, pode entrar. E ele disse, tudo que tu me pedires, até metade do teu reino, do meu reino, eu vou te dar. Na mesa com o inimigo, ele fala a mesma coisa. O que tu me pedes, minha rainha? Até metade do meu reino eu vou te entregar. E nós vamos compreendendo que essa mulher, ela poderia muito bem ter pedido coisas pessoais para si. Mas alistada no exército do Senhor, ela pediu por um povo. Ela guerreou por um povo, ela marchou por um povo, ela lutou por uma nação, ela lutou por um povo. E eu quero dizer para você que como nós estamos alistados no exército de Cristo, nós precisamos lutar pelas causas do Senhor nessa terra. Nós precisamos lutar pelas causas daqueles que estão perecendo, daqueles que precisam receber um renovo, uma palavra. Aquela mulher, ela teve medo, mas ela enfrentou. E ela encontrou graça diante do Senhor. Houve um propósito em toda essa história. Houve um decreto de Amã que foi lançado sobre o povo judeu. Sabendo dessa terrível notícia, Mordecai não pôde se conter. E ele disse assim para ela, Esther, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão da parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem não sabe, não foi para um momento como este, você chegou à posição de rainha. A pergunta é, no exército de Cristo, alistado nesse exército, como você se encontra? Calado? Você se encontra marchando? Você se encontra orando? Você se encontra chamando outras pessoas para esse exército? Você se encontra marchando? Porque ele diz assim, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento vai vir de outro lugar. Socorro e livramento vai vir de outro lugar. Se nós não nos alistarmos, se nós não ficarmos posicionados nesse exército, o Senhor vai levantar outro, porque a obra precisa continuar. A obra precisa continuar. E você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Nesse exército do Senhor, eu me posiciono como Esther se posicionou. Eu me alisto nesse exército. Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou marchar. E decretos de morte de dentro da minha casa precisa bater em retirada. Decretos de morte da cidade de Marabá precisa bater em retirada. Decretos de morte da nação brasileira precisa bater em retirada. Porque aqui existe um soldado de Cristo. Aqui existe uma soldada de Cristo que está marchando por essa causa, que é o evangelho do Senhor, que vai chegar sobre toda a terra. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? É tempo de você responder ao chamado com ousadia e entereza. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convocando. E eu quero dizer para você que quando você se posiciona nesse lugar, quando você se posiciona nesse exército, decreto de morte vai ser vencido. Dias de luta e pavor vai fazer sentido, porque o Deus discreto está por trás da história das nossas vidas. E o capítulo de honra, de vitória e de júbilo, de folguedos vai chegar. Pois Esther de órfã se tornou rainha, e de rainha se tornou a libertadora de um povo, de uma nação. Ela libertou do decreto de morte coletivo todo o povo judeu. De uma órfã a uma filha bendita, honrada pelo Deus soberano, que é pai e que cuida de detalhes. Eu quero dizer para você, qual é a sua história hoje? Porque a Bíblia diz que Esther de órfã se tornou rainha. De rainha se tornou a preferida do rei. De preferida do rei, ela determinou que decretos de morte fosse caído por terra na autoridade do nome de Jesus. Não importa qual a sua história. Não importa qual a luta que você está enfrentando hoje. Se aliste nesse exército.
Marche nesse exército. Obedeça os comandos do comandante, do seu mentor. Obedeça os direcionamentos daquilo que ele tem te instruído. Não fique olhando para as dores do passado. Não fique olhando para os traumas. Não fique olhando para a história de dor do passado. Mas olhe para frente. Olhe para o propósito. Olhe para aquilo que o Senhor já fez e está fazendo na sua vida. Precisamos responder a esse chamado, a essa convocação. Deus, Ele está levantando um exército e não é hora de recuar, é hora de marchar. Alinhe seu coração com o comandante e siga com fé. Alinhe o seu coração com o comandante dos céus. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E siga nessa direção com fé. Uma igreja posicionada dentro de suas casas, firmadas na palavra e revestida de autoridade. Homens e mulheres de Deus com autoridade, com as ferramentas nas suas mãos corretas para guerrear em favor daquilo que o mundo está tentando roubar. É por isso que nas esferas da sociedade o Senhor tem levantado e precisa continuar levantando homens e mulheres de Deus que vai atuar nas diversas áreas. Para quê? Para que os decretos de morte sejam caídos por terra na autoridade do nome de Jesus. Contra nossas crianças, contra os nossos casamentos, contra os abusos, que cada vez que a gente vê os noticiários na internet, a gente tem visto tantas coisas acontecendo, que a gente não tem mais nem vontade de ler. Mas nós precisamos ler, porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora. Nós precisamos vencer os inimigos da nossa alma. Os inimigos que estão dentro de nós todos os dias, tentando nos paralisar. Eu quero dizer para você que Esté, ela incendiou uma geração com coragem. E que o Senhor nessa noite, Ele possa nos revestir com coragem e determinação. Que o Senhor nessa noite possa nos revestir com ousadia e inteireza de coração. Que nós precisamos pegar ali a convocação que o Senhor está nos convocando, nos chamando e dizer: sim, Senhor, eu me alisto nesse exército e vou marchar até que os decretos sejam desfeitos na autoridade do nome de Jesus. Como um bom soldado de Cristo, eu me alisto e digo: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos nos revestir com as roupas corretas. Eu até ia atrás de uma roupa do exército, mas eu disse: até eu ir atrás, talvez eu não consiga. Mas eu vou tentar me alistar com uma roupa verde, vou colocar aqui a minha botina e vou dizer: eu já estou alistada nesse exército. E eu convoco você a se alistar juntamente comigo, Igreja do Senhor. Eu gostaria de convidar um ministério de louvor. Eu vejo uma igreja sendo levantada para sacudir velhas estruturas nesse lugar. E precisa brilhar. As velhas estruturas precisam ser sacudidas. E a igreja precisa brilhar nas esferas de influência. Como Esté brilhou. Vista sua armadura. E não use a armadura de ninguém. Um dia Davi foi vestir a armadura de Saul, ele ficou assim, porque Saul era grande, ele era pequeno. Quando ele começou a andar, ele viu que não dava mais para ele, porque ele estava vestido com uma armadura de alguém que não era dele. Cada um de nós temos uma armadura correta. Cada um de nós temos uma vestimenta correta. Cada um de nós precisamos sim nos alistar nesse exército. Mas existe uma roupa para cada um. Existe uma ferramenta para cada um. Existe um equipamento para cada um. Cada um de nós precisamos pegar o nosso e dizer: eu não aceito isso dentro da minha casa. Eu não aceito isso no meu ambiente de trabalho. Eu não aceito isso na vida dos meus filhos. Eu não aceito isso no meu casamento. Enfermidade, eu já me alistei no exército do Senhor. Bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. É com ousadia, é com inteireza, é com convicção, é com coragem, é com determinação que nós precisamos nos alistar nesse exército. E eu fico pensando que no exército de Cristo, às vezes fica até delicado a gente colocar um salto. É por isso que eles não calçam saltos lá. Tem que ser uma bota, porque é mais fácil para correr, é mais fácil para fazer os exercícios, é mais fácil para fazer aquilo que precisa ser feito. Se vista com a roupa correta.
O Senhor está mudando roupas velhas e trazendo roupas novas nessa noite. Talvez você está querendo lutar com as armas ainda, mas vestida com as roupas velhas do passado. E o Senhor está dizendo assim: ei, eu estou removendo as tuas roupas velhas e estou colocando sobre você roupas novas nessa noite. Deixe o Senhor falar ao teu coração. Não saia desse lugar sem se alistar nesse exército de Cristo. Não saia desse lugar sem se alistar no exército do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar e Ele quer incendiar você com a presença dEle. Ele quer incendiar você com a presença dEle, em nome de Jesus. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. E à medida que você fosse colocando de pé, nós vamos cantar uma